Muito antes dos navios europeus sonharem em cruzar o Atlântico, uma civilização espetacular já florescia no coração da Mesoamérica. Eles ergueram cidades que rivalizavam com as do Velho Mundo, dominaram a matemática de uma forma única, mapearam os céus com uma precisão que ainda hoje nos espanta e criaram calendários mais exatos que os nossos por séculos. Estamos falando dos Maias. Mas quem eram eles de verdade, por trás dos mitos e das pirâmides? A jornada maia começa por volta de 2000 a.C., onde hoje ficam o sul do México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Pequenos povoados agrícolas, com o tempo, se transformaram em centros urbanos poderosos. Foi entre os anos 250 e 900 d.C. que essa civilização viveu seu período de ouro, uma era de esplendor cultural e científico. Agora, esqueça a ideia de um império unificado como o romano. Os maias eram um mosaico de cidades-estado independentes: Tikal, Palenque, Copán, Chichén Itzá, cada uma com seu próprio rei, suas próprias leis e, claro, suas próprias guerras. O que as unia era uma cultura riquíssima, uma religião complexa e uma forma única de ver o mundo e o tempo. A sociedade era uma pirâmide bem definida. No topo, o governante, o Ajal, que não era apenas um rei, mas uma ponte sagrada entre os deuses e os mortais. Logo abaixo, os sacerdotes, os guardiões do conhecimento astronômico e dos rituais. Os guerreiros, claro, tinham um status de prestígio, pois a guerra era uma constante na política maia. E na base, sustentando tudo, estavam os agricultores e artesãos, a grande maioria da população. E por falar em agricultura, o milho era a vida, sagrado, essencial, a base de tudo. Eles também plantavam feijão, abóbora, pimenta e um tesouro valioso, o cacau. Sim, o chocolate dos deuses, que era tão precioso que suas sementes chegaram a ser usadas como moeda. Para cultivar em meio à selva densa, desenvolveram técnicas impressionantes de engenharia agrícola, como terraços e sistemas de canais, provando que era possível dominar um ambiente tão desafiador. Mas o que realmente distingue os maias é sua obsessão pelo tempo. Sem telescópios, eles observavam o Sol, a Lua, Vênus e calculavam eclipses e ciclos cósmicos com uma exatidão de tirar o fôlego. Para organizar tudo isso, não tinham um, mas vários calendários. O Tzolk'in, um ciclo sagrado de 260 dias, o Hab, um calendário solar de 365 dias, e a famosa contagem longa, que registrava a história em grandes ciclos de tempo. Isso nos leva àquela famosa polêmica de 2012. Os maias previram o fim do mundo? Não, de jeito nenhum. Para eles, o tempo não era uma linha reta com um fim, mas um ciclo eterno de criação e renovação. A data de 2012 marcava apenas o fim de um grande ciclo e o começo de outro, um evento de renovação, não de destruição. A visão deles era muito mais otimista que a nossa interpretação apocalíptica. E as cidades que eles construíram são testemunhas desse conhecimento. Pirâmides colossais que tocam o céu, palácios decorados, observatórios alinhados com as estrelas. Tudo isso erguido sem ferramentas de metal, sem a roda para transporte pesado, sem animais de carga. Pura engenhosidade humana. Em Chichén Itzá, durante os equinócios, a luz e a sombra criam a imagem de uma serpente de plumas descendo as escadarias da pirâmide de Kukulcán. É a arquitetura se unindo à astronomia para criar pura magia. A religião, como você pode imaginar, estava em cada detalhe da vida. Eles acreditavam em um panteão de deuses que controlavam a chuva, o sol, a colheita, a vida e a morte. Para manter a ordem cósmica e agradar a essas divindades, realizavam rituais complexos. E sim, isso incluía sacrifícios. O sangue, para os maias, era a força vital, a oferenda mais preciosa para alimentar os deuses e garantir que o sol nascesse todos os dias. É uma visão difícil para nós hoje, mas para eles era uma parte fundamental da manutenção do universo.
Então, por volta do século IX, algo extraordinário aconteceu. As grandes cidades do sul, uma a uma, começaram a ser abandonadas. As praças ficaram silenciosas e a selva começou a reclamar o que era seu: o colapso maia. Por muito tempo, esse foi um dos maiores mistérios da arqueologia. O que aconteceu? Hoje, os especialistas acreditam que não houve uma única razão, mas uma tempestade perfeita de problemas. Secas severas e prolongadas, guerras cada vez mais intensas entre as cidades, uma população que cresceu demais para os recursos disponíveis e o esgotamento do solo. Foi um sistema sistêmico. A estrutura que sustentava as grandes cidades ruiu. Mas isso nos leva ao ponto mais importante de todos: os maias não desapareceram. A ideia de um povo que simplesmente sumiu no ar é um mito. O que entrou em colapso foi um sistema político, não um povo. Milhões de descendentes dos maias vivem hoje na mesma região, falando suas línguas ancestrais, praticando suas tradições e mantendo sua cultura viva. Eles estão aqui, entre nós. A história dos maias é uma lição poderosa. Eles nos mostram que o conhecimento e a sofisticação podem florescer de formas que nem imaginamos. Eles leram as estrelas, dominaram o tempo e construíram um mundo em harmonia com um cosmos que eles entendiam profundamente. Talvez o maior mistério não seja como eles caíram, mas sim como, com tão pouco do que hoje consideramos essencial, eles conseguiram voar tão alto. Se você gosta de descobrir histórias que o tempo tentou escapar, de desvendar os segredos de civilizações perdidas e de entender que o passado está mais vivo do que nunca, se inscreva aqui no canal. A cada vídeo trazemos uma nova peça desse quebra-cabeça fascinante que é a nossa história. Obrigado por assistir e até a próxima!